Meus irmãos, vocês se lembram que terça-feira passada eu falei sobre a primeira igreja que o Senhor escreveu, carta para os anjos, que eram os pastores da igreja. E eu quero lembrar vocês que eu comecei fazendo uma pergunta: qual igreja dessas você gostaria de fazer parte dela? Se você escolheu, vai até o final, seja qual for o resultado e a biografia delas. Talvez você está canalizando para a igreja de Filadélfia, porque parece ser uma igreja perfeita. Mas eu comecei aqui dizendo para vocês que todas as igrejas, o Senhor fez elogio a elas. Todas tinham elogios. Crítica, se não me engano, parece que foi duas que não tiveram crítica. E também ele fez e deu instruções. E por fim, ele fala sobre a sua visita à igreja para estar agindo ou corrigindo ou abençoando o remanescente de alguma dessas igrejas. Haja visto que se você quiser uma igreja que não tem nenhum defeito, eu sei até quem é o pastor dela, é o bom pastor. Lá não existe nenhuma reclamação. Mas aonde nós congregarmos, a família, ela sempre tem os seus problemas. E relembrando a igreja de Éfeso, o Senhor faz elogio a ela. E hoje novamente eu me debrucei sobre as cartas e gostaria de deixar essa reflexão para dar uma inspiração para o coral. O elogio para a igreja de Éfeso se encontra no versículo 2 e demonstra-se a luta, o labor, o sacrifício para aquela igreja estar viva e ter a presença de Deus na pessoa de Jesus e também do Espírito Santo. Conheço as tuas obras e o teu labor, o teu trabalho, que é pesado, porque o Senhor conhece cada cidade que nós habitamos, e algumas são mais terríveis do que outras. Eu li um livro há muito tempo, e nessa cidade tinha uma igreja evangélica que era única, e era um labor, uma tribulação, uma guerra espiritual, e os pastores que por lá passavam, alguns eram tomados por desânimo, outros morriam cedo, outros desviavam, e aí um pastor resolveu fazer um apanhado histórico e geográfico daquela cidade, e ele descobriu que infelizmente aquela igreja, ela foi construída em cima de uma jazida de ossos, que mataram muitas pessoas, uma cidade violenta, e veio a Segunda Guerra da mesma forma, e lá
desovava defunto, jogava esqueleto, ossos, e com o passar do tempo, aquilo nunca foi registrado. Era um lugar de sangue, de morte, de traição, e aquela igreja tinha uma luta tremenda. Saiba vocês que Uberlândia, ela hoje tem uma liberdade e um crescimento da igreja evangélica até satisfatório. Mas aqui tinha 3 fundamentos que eu posso dizer que era a resistência contra a igreja. Primeiro, o catolicismo. Segundo, o espiritismo. E terceiro, a maçonaria. Não sei quem é primeiro, segundo ou terceiro, mas quando algum crente ou pastor chegava em qualquer repartição pública, ele era recebido por um católico, espírita e muitos deles maçom. Você acha que encontrava facilidade? Em absoluto. Existe lugar, como diz Apocalipse, aí é o trono de Satanás. E a igreja cresceu. Temos crente trabalhando em várias repartições. Não tínhamos, a não ser algumas pessoas que tiveram família cristã, mas não havia vereador cristão na Câmara Municipal de Uberlândia. Não tinha. Uma vez alguém disse assim: Virgílio Galassi é cristão. E um dia, conversando bem próximo à pessoa dele, ele estudou os seus primeiros anos, eu tive informação, numa escola de confissão protestante, mas nunca foi evangélico. Nunca. E infelizmente, eu acredito que vocês vão entender, tivemos um prefeito evangélico, que a segunda vez, quando ele foi eleito, o Compaz nos procurou, dizendo: pastor Álvaro, vamos dar apoio a fulano. Eu disse: eu não me sinto bem, porque ele é esquerdista. Eu já conversei com ele pessoalmente. Você é um grande político, um bom político, um homem muito bom, mas eu não posso abertamente dar apoio, porque a filosofia do seu partido não bate com os princípios bíblicos evangélicos. E você, como um cristão, não sei como você se sente bem. E aí nós resolvemos apoiá-lo. Ele foi eleito, e no dia que ele recebeu o resultado, ligou para mim: o senhor é o segundo homem que está sabendo da minha vitória. Primeiro é o meu pastor Antônio, da Igreja Batista Central, que eu conheci e tinha até um certo relacionamento com ele. E o segundo é o senhor. E eu quero ir no seu gabinete, que eu chamo sala de atendimento, que o senhor orar por mim. Aí ele veio. Eu disse: caro companheiro, você tem uma responsabilidade pesada sobre o seu ombro. Você é o primeiro de origem negra ser eleito como prefeito de Uberlândia. O senhor é o primeiro de origem pobre. Sua mãe é diarista em escola, servidora de escola, e você é o primeiro evangélico eleito para dirigir a cidade de Uberlândia. Se o senhor
não usar a sua sabedoria. Como deputado você usou muitas vezes o seu amor por Uberlândia, e não fazer da prefeitura um reduto de pessoas que só querem aproveitar do governo. Você fará um bom governo e pode ser reeleito, mas se você não fizer, você vai jogar na lata de lixo o nome de um homem de origem negra, de origem pobre e um evangélico. Infelizmente, vocês sabem o que aconteceu. Mas tivemos vereadores. Eu me lembro, sou paulista, mas eu sempre procuro estar ouvindo quem tem história. João Moreira foi deputado estadual por 4 mandatos, membro da Igreja Assembleia de Deus de Belo Horizonte. O nome dele foi falado nessa palestra que tivemos em Belo Horizonte. O primeiro parlamentar evangélico da Igreja Assembleia de Deus a ser eleito no Brasil foi João Moreira, aqui de Belo Horizonte. Eu o conheci, ele veio aqui algumas vezes na época do pastor Braga, e eu conheci ele, porque antes dele, nem todo cemitério aceitava sepultar crente em Minas Gerais. Na região sul, que é mais dada ao catolicismo, para sepultar uma pessoa no cemitério, tinha que passar dentro da igreja católica. E os crentes não passavam. E sepultaram um menino aqui no sul de Minas, filho de um irmão que não quis passar fora do muro do cemitério. E João Moreira brigou, lutou e quebrou essa barreira terrível, terrível. E sepultaram o menino, tirando fora do cemitério para dentro do cemitério. Um dia a igreja de Uberlândia, evangelizando São Roque de Minas, aquela região onde esteve Celso Gregório, Benedito e outros, nós fomos fazer lá. Eu digo nós, porque eu estava junto, mas o pastor Braga levou a banda, levou o coral. Aquilo era fim de mundo lá em São Roque, na Serra da Canastra. José Corsino foi pioneiro em se importar e evangelizar aquela região. Prepara o hino. E aí fomos dirigir um culto na frente da praça, aonde é que tem uma igreja evangélica construída dentro de uma praça em Minas Gerais? Não tem, não tem. E aí de repente a gente escutou o padre pelo alto-falante convidando os católicos para um casamento caipira. E nós estamos lá, pessoal de Uberlândia, meia dúzia da região, porque a igreja estava muito pequena, sofrida, e de repente, a capricho, que eles mandavam e desmandavam. O líder da igreja católica mandou eles passarem na frente do caminhão com aquele casamento caipira, carro com latas e urinol, máquina velha amarrado atrás, e levou muita gente com eles que estava assistindo o culto.
Você estava lá, né, pastor Eurípides? Estava lá? Quem estava lá aquele dia? Quem mais? Levanta a mão. Eurípides Jacó estava lá. Miltamar. Vocês ficam com medo de levantar a mão, porque isso foi em 1930. João Batista e Américo cantando, e o pastor Braga disse: agora, Álvaro, o que nós vamos fazer? Levaram as pessoas embora. E agora? Quando a igreja católica pensou que acabou com o culto, foi ajuntar pessoas para o final do culto. Aí pastor Braga disse: Américo e João Batista cantando, e depois irmão Álvaro vai dar uma palavra. Quando Américo e João Batista estavam cantando, começou a haver um grupo de pessoas, corre para lá, corre para cá. Eu disse: sobrou um bêbado carregando as pessoas. E de repente uma pessoa veio e disse: pastor Álvaro, diga para o pastor Braga que uma menina aleijada não andava, o pai que carregava ela foi curada agora, e ela está andando para lá e para cá. Por isso que a multidão, ou os grupos de pessoas, estava acompanhando ela. Aí nós gritamos: quem quer ver fulana ser curada, vem aqui, porque ela era muito conhecida. E as pessoas desceram, daí a pouquinho tinha muita gente lá aceitando Jesus, e a igreja foi fortalecida. Então, por que eu estou puxando esse assunto? A igreja de Éfeso, ela tinha o seu labor, seu serviço pesado, em circunstância difícil. Apesar das perseguições, os crentes perseveravam na palavra de Deus. Eu vou encerrar, mas eu vou, se Deus permitir, eu vou continuando esse assunto. Agora o Senhor tinha uma crítica para fazer para a igreja de Éfeso. Verso 4 do capítulo 2: eu tenho contra ti que tu esfriou-se e caiu, perdeu o primeiro amor. Levamos isso para a nossa casa. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Levamos isso para casa, meus irmãos. Nós amamos a Bíblia como antigamente amávamos? Não sejamos hipócritas. Amamos o nosso celular mais do que a Bíblia. Você dorme com o celular caído no seu rosto, em cima da tua barriguinha. Mas e a Bíblia? Já não está mais no criado. Muitos usam somente para vir uma vez na semana na igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esfriou o nosso amor para com Cristo. Ele é quem nós devemos amar acima de todas as coisas. Ele mesmo disse: mais do que a sua esposa, mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe. E as esposas não precisam ficar com ciúme se seu marido amar Jesus mais do que você, porque quem ama Jesus sabe amar a esposa. Amar a obra dele. Que guerra sobre os dízimos. Você já pensou sobre isso? A internet está cheia de pessoas contra o dízimo.
Para mim não precisava nem existir dízimo na Bíblia. Quem ama a Cristo sustenta a sua obra, contribui para o sustento dos obreiros. É uma luta tremenda. Eu sempre converso com os meus companheiros aqui por perto, pastor Márcio, pastor Eurico, sabe muito bem disso. Eu nunca me descabelei, estou descarecado por causa de alguns crentes, mas por causa disso não. Ai, o dinheiro, fulano não dá o dinheiro, ciclano não dá o dinheiro, o que nós vamos fazer? Nada, é só confiar no Senhor. Mas antigamente, não muito antigamente, mas se eu lembrar de alguns crentes, eles separavam o boi, o porco, o carneiro, a galinha, os ovos, dizendo isso aqui é do Senhor. Hoje, come os ovos, come a galinha, come o porco do Senhor. Como disse o filho do pastor: ô pai, esse porco aí é da igreja é os crentes, meu filho, esse porco é meu. Aí vem a crítica. Vale a pena nós lermos 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao verso 13, para saber o que é o amor. Deus abençoe cada um de nós. Nós sabemos, capítulo 13, filho, verso 1 a 13. Cada um de nós vamos ser visitados pelo Senhor. E eu disse terça-feira: visitarei e tirarei de ti a tua luz. Tem muitos pastores perdendo a igreja. Deus o tomou, porque acha que a pastora há tantos anos sabe isso, sabe aquilo, pode abusar. Não, eu já vi muitos desviados, porque abusaram da noiva de Cristo. E já vi também muito crente que não tem mais a luz de Deus, porque tinham birras, capricho. Só porque tem talento é cheio de capricho. Se eu não for, quero ver quem vai cantar. Se eu não for, quero ver quem vai tocar. Saiba de uma coisa, que a obra de Deus não para por causa do seu capricho, da sua birra, porque o Senhor é dono desta obra. Amém?